Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. Pastor Levi Longaray, esse é o canal A Bíblia em Foco. Compartilhe, comente e deixe seu like. Queridos e amados irmãos, hoje vamos gravar um vídeo relacionado ao tema já gravado em outro vídeo de um casal de irmãos da IPDA que nos mandaram o link para nós fazermos um comentário. O título do vídeo é Mulher recebe a espada de anjo e cai de joelhos. Eu vou dar um nome para essa irmã que visitou a igreja ISA do pastor Júlio, Maria, nome fictício, para não citar o nome dessa irmã. Ele pergunta qual o seu nome, Maria. Você congrega aonde? Perceba aqui que aqui vai começar todo o show. Quando eu digo que é um show, os irmãos ficam entristecidos, mas aqui vai começar todo o show. Você congrega aonde? Na IPDA. Olha só a natureza da fala dele, aonde ele quer chegar, tá certo? Aí ele diz assim, ele começa a entrar nos mistérios. Em 2014, uma irmã passou uma revelação a você. Não foi? Sim, a irmã responde. Deus iria levar essa irmã a vários lugares, na revelação recebida lá na Deus e Amor. O Júlio agora dizendo para a irmã ali na igreja SA. Aí o Júlio César começa já a julgar a revelação na hora, dizendo que a revelação que a irmã recebeu na IPDA é mentirosa. Preste bem atenção, meus irmãos, que coisa terrível. Deus está dizendo para você que te enganaram lá na IPDA. Deus está dizendo. Agora eu pergunto para vocês, será que é Deus ou é o Júlio César? Será que é o Espírito de Deus ou o Espírito do homem que está falando no homem? Através do homem para a irmã. Analise o vídeo, irmãos, antes de vocês me perseguirem, tá? Vocês não me persigam sem analisar os vídeos. Prove o Espírito, como disse João. Filhinhos, nem todo o Espírito é de Deus. Prove o Espírito. Há Espírito de Deus e há espíritos malignos atuando na terra. A Bíblia manda nós sermos crentes bereanos, analisarmos a profecia e a revelação. Tem profecia de Deus e revelação de Deus. Vocês entenderam? A Bíblia manda nós analisarmos e nós provarmos os espíritos. Tá entendendo? Nem toda profecia é de Deus. O que é uma profecia? A profecia tem dois sentidos. É apontar o pecado e edificar a igreja. E a revelação, o sentido dela é bem menos amplo. O sentido da revelação seria trazer às claras alguma coisa que está às escuras. Então não vejo muito fundamento nisso aí, não vai santificar em nada a obra de Deus. Prosseguimos. Então, Júlio afirma em suas palavras o seguinte: a Deus é amor está cheia de revelação mentirosas e de palhaçadas. Perceba aqui que o Júlio César vai dizer que as revelações da Igreja dos Amor são mentirosas e que a Igreja dos Amor virou picadeiro de circo. Está cheia de palhaçada. O que acontece lá é mentira, engano e palhaçada. Não sou eu que estou falando. Assista o vídeo intitulado Mulher recebe espada de anjo e cai de joelhos, que vocês vão ver. Então os seguidores do Júlio não venham falar xingamento e palavras de baixo calão aí. Se vocês quiserem falar, pode falar o que vocês quiserem, mas não venham sem primeiro vocês analisar as coisas, irmãos. Crente verdadeiro é equilibrado, crente verdadeiro, ele tem domínio próprio na sua língua, na sua boca, na sua vida, nos seus atos, nas suas atitudes. Então analise bem. Outra coisa, não sou eu que estou perseguindo ele. Primeiro, ele falou de todas as igrejas de uma forma terrível. Eu estou só comentando o que está nos seus vídeos, nos vídeos que ele grava, e estou fazendo defesa, pois tem uma igreja, e os irmãos também têm, e os irmãos precisam ser orientados, porque senão daqui a pouco nós vamos ficar aceitando falar mal de tudo que é igreja e usando às vezes até os dons espirituais para provar isso, que aí o povo fica com medo, e acabam aí denegrindo a imagem das igrejas, que eu sei que tem muitos erros, mas tem muitas pessoas que ainda vivem na presença de Deus dentro desses ministérios, tá certo? Vamos à frente então. Eu quero fazer uma pergunta. Pois é, irmão Júlio, as suas revelações que você passava quando estava na Igreja dos Amor, elas também eram mentirosas? Elas também eram palhaçada ou só as suas eram certas? Ou agora que você veio para a ISA mudou as suas revelações, agora elas são de Deus? Ou você vai dizer mais ainda para mim o seguinte,
Quando você fala mal das revelações da Igreja de Deus e Amor, você está revelando, você está falando, você continua fazendo a obra. Então você tem que parar de falar mal das revelações das outras igrejas. Tem revelações falsas em todos os ministérios, tem profecia falsa em todos os ministérios, mas isso não invalida o poder de Deus em igreja nenhuma. E debochado humilha os outros, dizendo que a terra não é quadrada, e na verdade sabemos que não é, mas ele debocha porque na revelação que a irmã Maria recebeu, lá disseram para ela que ela iria ser levada aos 4 cantos da terra. Aí ele diz que a terra não é quadrada e começa a debochar. É a atitude de toda pessoa debochada. Debochada, fica debochando dos outros, fazendo algazarra, mas quando alguém debocha da pessoa ou fala dele, daí fica bravo. É bem a atitude de pessoas incoerentes. Por isso que eu fico com as palavras de Paulo. Paulo disse, quando eu era menino, agia como menino, falava como menino, comia como menino, andava como menino, fazia todas as coisas de um menino, mas depois que eu cresci, eu comecei a fazer as coisas de homem, eu comecei a virar homem e comecei a enxergar como homem, como adulto. Então é preciso os cristãos, é preciso os pastores enxergar como adulto as coisas no presente século. E eu quero explicar isso aqui. Quando alguém se refere aos 4 cantos da terra, isso é força de expressão. A irmã estava tendo força de expressão quando passou a revelação, referindo-se aos pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Ela não estava falando na ciência dela se a terra era esférica ou plana, não, ela estava falando dos quadrantes, dos cantos, no sentido norte, sul, leste, oeste, a rosa dos rumos, enfim, os pontos cardeais. E aí ele segue a revelação. As filhas de Deus não podem ser enganadas por revelação na IPDA. Lá na IPDA as revelações são enganosas, mas o Espírito de Deus que está aqui na ISA, como que diz assim, está aqui, lá na IPDA não, mas está aqui, esse não engana ninguém. Então a gente é muita incoerência, sabe, é muita discrepância naquilo que a gente ouve, não tem como a gente ouvir e engolir e ficar aceitando de forma alguma. Então Júlio gira a cabeça de um lado para o outro, pensando no que vai dizer para a irmã. Vai começar a forjar uma revelação forte. Aí o Júlio entra com um mistério forte, e ele diz assim, alguns dias atrás você pediu para Deus colocar uma espada de fogo nas suas mãos. A irmã disse, pedi mesmo. Às vezes nem pediu, mas está concordando. Ele falou, aí ele diz assim, ele falou mal da revelação e segue revelando. Aqui que me complica mais ainda. Ele fala mal das revelações da Igreja de Deus e Amor e ele segue revelando, ele segue profetizando e ele segue adivinhando. Então, irmãos, isso é um perigo muito grande. Segue o show. Vamos indo que segue o show. É 10 minutos nessa revelação aqui. O culto tem 40 minutos para pregar, 10 minutos nisso aqui, mais 10 numa outra, mais 10 noutra, 3 revelação, acaba o culto, não teve pregação. É sobre isso que eu estou falando, que vocês precisam crescer na graça e no conhecimento. Então segue aqui o show, e ele diz assim, as revelações da IPDA são falsas, mas a irmã recém chegou ali e está ouvindo isso, e não discerne nada. Então foi ele quem falou que ela recebe muitas revelações e sonhos. Então quer dizer, se ela recebe muitas revelações e sonhos, mas as revelações de quem nasceu lá Deus de Amor ou de lá é falsa, o que ele quer então falando? Qual é o fruto dessa irmã receber revelações e sonhos? Vai ser tudo falso. Quer receber a espada de Deus? Ele pergunta, seguindo o show. Quer receber a espada, a espada do anjo? A irmã diz, quero. A espada de Deus ou do anjo. Ouça lá, irmãos, melhor. Aí ele diz assim, o anjo vai descer. Parei, irmãos, tem que parar aqui. De novo o anjo. De novo o anjo. Ele diz assim, o anjo vai descer e entregar nas tuas mãos. Se é uma revelação divina, se é algo de Deus, por que não é Jesus? Por que tem que ter um anjo para descer e entregar a espada do anjo nas mãos da mulher? Isso aqui já complica, irmão, entra muito na área de misticismo, anjo, isso aqui estão cultuando a anjo nessa igreja. Essa igreja aqui tem um culto falso, o culto angelical. O culto angelical tem que ser tirado dessa igreja. Se o culto angelical não ser tirado dessa igreja, Jesus vai sair do meio dessa igreja, porque não tem como ficar cultuando o anjo. O centro da Bíblia é Jesus. Anjos é seres criados no mundo espiritual para trabalhar e agir no momento exato. O anjo não desce toda hora e não sobe. O Miguel, por exemplo, o Miguel só sai do céu em
defesa pela nação israelita, vai sair escatologicamente no tempo da tribulação e dos cumprimentos escatológicos. O Gabriel só sai do céu para dar notícias boas, deu notícia para Maria, é o anjo que dá notícia. E esses dias não entenderam que eu falei num vídeo, ficaram murmurando, a triologia de arcanjos poderosos, dos mais alto escalão de anjos que existia no céu, era Miguel, Gabriel e Lucifer. Lucifer, que na verdade não tem luz nenhuma, que era Lucifer, hoje é o diabo, Satanás, diabo caluniador e Satanás adversário no original, que é um anjo caído, eram os três maiores. Então, irmãos, o Gabriel jamais sai do céu toda hora, vai sair para estar do lado do Júlio, entendeu? De forma alguma, isso aí é ignorância. O Miguel não sai do céu se não for para defender a nação israelita. Saiu para Daniel, quando Daniel estava na oração dos 21 dias. Pelo amor de Deus, irmão, tem que parar com ignorância. E os outros anjos, a gente sabe, tem sim. Um anjo do teu lado tem, para anotar tudo que tu está fazendo de errado, mentindo, enganando e fazendo coisa errada, para no dia do juízo você ser julgado. Esse anjo se cuide dele. Agora, esses papos aí de anjo para cá, anjo para lá, esse culto angelical, não. O João não adorou o anjo. E o anjo não aceitou ser adorado por João na revelação apocalíptica na ilha de Patmos. Nenhum ser, nenhum apóstolo, ninguém aceitou adoração, e também seres do mundo espiritual, os anjos não aceitaram adoração de homem algum. Então para com essa conversa que isso aí é um culto, e você já está entrando em doutrina de demônios. Vocês estão certos? Hoje eu vou falar o que tem na minha mente. Vocês precisam abrir o olho, vocês aí que estão contra a Igreja de Deus e Amor, contra a Assembleia, contra todas as igrejas que estão aí dando uma de santarrão, abra os olhos de vocês, que vocês podem ser condenados por estar idolatrando anjos. Tá certo? Vamos aqui que segue o show. Foi ele quem falou. Agora vem aqui comigo. Ó. Eu tive que anotar porque é muita coisa. Não tem como gravar de mente. Não tem. De forma alguma. Tem gente que criticou de eu anotar. É claro que eu vou anotar. Eu vou gravar todas essas coisas na minha cabeça? De forma alguma. Aí presta atenção, irmãos, o anjo de novo. Vai durar 10 minutos essa revelação, e nada de palavra até agora. Aí ele diz assim, chegou, meu Deus, chegou o anjo, chegou. O Júlio mandou e o anjo já chegou. O anjo está chegando. Vocês observam lá no vídeo, está chegando o anjo, irmãos. Bah, meu Deus, está chegando o anjo, vira uma bagunça. Me lembro do José Borges, falecido José Borges, em Porto Alegre, quando as pessoas estavam enganando e mentindo que viam o anjo, aí outros que estavam fingindo que estavam endemoniados, o José Borges apontou lá no canto da igreja um anjo, o camarada que estava se fingindo endemoniado na frente do altar enganando, o José Borges discerniu que estava nele o espírito do diabo do engano, disse que tinha um anjo no canto da ala esquerda da igreja sede em Porto Alegre. O endemoniado abriu os olhos para olhar o anjo, ele mandou chamar a polícia porque o cara não passava de um enganador. Tá cheio dessas coisas da igreja, irmão. Pelo amor de Deus. Se tá endemoniado, tá. Se não tá, não venha com conversa, não venha com fanfarrice que não vai chegar a lugar nenhum. Agora preste atenção que eu estou prosseguindo. Então chegou o anjo, ele está chegando. Aí ele diz assim, lá na IPDA tem muita gente falando mal dela na congregação. Aí a irmã já começa que lá na IPDA estão falando mal dela, que lá não dão valor para ela, que lá ela é desvalorizada, que lá não sei o que tem, começa com aqueles papos de falar mal de igreja usando uma pessoa. Uma igreja tem milhares de membros, estão usando uma pessoa. Aí tem que ver, eu não conheço a vida da irmã, não posso dizer se ela é uma irmã de Deus ou não é, se lá ela fazia as coisas certas, não posso dizer por que ela está sendo perseguida lá, porque tem que ouvir os dois lados. Eu estou comentando o que eu ouvi através do vídeo. Está certo, meus irmãos? Aí prossegue, com essa espada ela vai se defender dos irmãos, ó, com essa espada, ela está ganhando uma espada para se defender da congregação dos irmãos lá da IPDA e de qualquer outros irmãos. Com essa espada ela vai se defender dos irmãos, quer dizer, ela vai lutar contra os irmãos e contra as pessoas com a espada. Puxa vida, faça meu favor mais uma vez. A nossa luta não é contra a carne nem sangue, como é que ela vai lutar com espada contra os irmãos? Ainda se fosse contra os demônios, eu já ia achar difícil. Porque a única espada que luta contra os demônios não é uma simbólica que recebe na mão de um anjo, é a espada da palavra que está na boca do crente fiel e verdadeiro. Quando ele lança as palavras são como espada contra os demônios. Você está entendendo? E Jesus tem uma espada aguda na boca, ele vai destruir o anticristo, com o sopro da sua boca e pelo poder da sua palavra. Agora, espada simbólica de anjo, faça meu favor, vamos em frente, meus irmãos queridos, vamos em frente. Viu o anjo descendo, aí ele grita assim, e o anjo foi. Aí ele viu descendo e o anjo já está subindo e ele está vindo, o anjo foi, já subiu ele.
Ele viu o anjo descendo e subindo. Parece aquelas apologias dos últimos dias. Tem anjo subindo, anjo descendo. Aquele hino que o padre Marcelo cantava da Keila Miranda. Tem anjo descendo e subindo. Eu não sou muito de anjo. Eu gosto de ver Jesus. Anjo tem que ter muito cuidado com anjo. Porque existem muitos anjos enganadores. Então presta atenção, meus irmãos. Vamos indo para frente para nós ganharmos tempo. O anjo é lindo, ele disse, ou não é, irmã? O anjo é lindo, ó, idolatria ao anjo. É um culto de anjo aqui nessa igreja. O anjo é lindo, irmão, o anjo é lindo, irmão. A irmã não sabe o que dizer, fica numa enrolação, não tem uma palavra ativa. A gente percebe naquilo ali que não tem uma decisão na fala, que aquilo está em dúvida, não fica uma coisa muito duvidosa, não tem nada assim 100% de Deus ali, tu vê que Deus está ali, que aquilo ali é uma coisa real e verdadeira, é uma coisa muito duvidosa. Aí fica cultuando o anjo é lindo? Ah, o anjo é a coisa mais linda. Aí vira aquele culto do anjo, o culto angelical que eu falei, que é condenado pela Bíblia. Tem que cultuar a Deus, a Jesus, não anjos. Anjos são seres espirituais criados, como eu já disse, no mundo espiritual para trabalhar no momento certo. Então não tem que ficar cultuando a anjo. Vamos à frente para nós ganharmos tempo, meus irmãos. O anjo é lindo. E aí eles cultuam. Aí a mulher se ajoelhou perante o anjo. Você percebe lá no vídeo que a mulher se joga de joelho perante o anjo. Você deve se ajoelhar somente perante a Jesus, irmãos. Deixa eu te dizer. Quando João se ajoelhou para o anjo diz, levanta que eu sou um conservo teu, eu não sou melhor que tu, eu sou igual a você. Então não se ajoelhe para anjo, não se ajoelhe para pregador, não se ajoelhe para ninguém, se ajoelhe para Jesus, não se ajoelhe para padre, nem para bispo, nem para reverendo, para ninguém. Se ajoelhe para Cristo e respeite os homens de Deus. E os que não são de Deus, respeite também, mas combata com sabedoria, porque nós não podemos ser enganados. Vocês estão entendendo? Então continua, ó. O anjo é lindo, e esse anjo é tão lindo e vai sempre te acompanhar. Opa, agora o Júlio César disse que aquele anjo ali que veio já vai sempre acompanhar. A mulher era um anjo com asas, devia ser um serafim. Serafim tem duas na cabeça, duas nas costas, duas nos pés. Misericórdia. E aí ele pergunta como é que era o anjo. Aí a mulher disse, era um anjo com véu. Cuidado, hein? Cuidado com o anjo com véu, hein? Que pode ser o diabo. Ó, era um anjo com véu. Tinha asas. Meu Deus. Se não era um serafim, pode ser um anjo demoníaco. E aí, então, o conhecido sopro no microfone. Ele dá um sopro no microfone e dá um grito debochado, sai correndo no corredor da igreja e quer dizer que aquilo ali é unção de Deus, que ele está cheio de Deus. Que a igreja lá está cheia de Deus. Pelo amor de Deus, é muito triste isso. Aí dá uns pulos na carne, sai rindo e já faz o showzinho, já faz com que o que a irmã queria. O que a irmã queria, irmãos? Quem é inteligente? O que as pessoas mais humildes querem? Às vezes querem, mas não pode dar, irmãos. Tem pessoas que não pode dar o microfone, tem pessoas que não pode deixar testemunhar, tem pessoas que tem que deixar testemunhar no momento certo, não pode interromper o culto dando o microfone para as pessoas, mas a irmã queria o microfone, ele já dá o microfone para a irmã tá bem bom. A irmã vai pensar, puxa, lá na Deus é Amor, eu fui no culto várias vezes, poucas vezes peguei o microfone, agora aqui cheguei hoje, já estão me dando o microfone, esse pastor aí é esse que eu estou procurando. E aí dá o microfone para aquela irmã. E aquela irmã fica muito contente. Então o Júlio usa a irmã, ele vai usar a mulher para fazer o que ele quer. Vocês querem saber como é o anjo? Aí ele vai usar a irmã, para a irmã dizer o que ele quer para que a igreja seja respeitada, porque ali tem anjo andando ali dentro da igreja. Então, perceba vocês mesmos. Ó, eu não quero saber o que é o anjo, do jeito que ele é, o que ele faz. Eu quero saber como é Jesus, irmãos. Eu não estou impressionado com anjo. Eu tenho muita vontade de, quando chegar no céu, ver o rosto de Jesus. Tem muitos fanfarrão mentirosos dizendo que estão vendo, que viram. Não. Eu já tive algumas visões em que eu vi alguma coisa assim, muito rápido, repentino, mas eu não vou sair dizendo e pregando, não, de forma alguma. Mas um dia eu quero, pela minha fidelidade, ver o rosto do meu mestre. Isso eu quero ver. Você precisa ver o rosto de Jesus. Tá certo? Então vamos à frente. A irmã começa a gaguejar, ele interrogando a mulher, como é que é o anjo, como é que ele deixa de ser, como é que ele faz, a irmã começa a gaguejar e negar tudo. Não tem como explicar, ela diz. Claro que não tem como explicar. Assista lá o vídeo, irmãos, tá? Não vai me xingar aí no rodapé, tá certo?
pelo amor de Deus, seja espiritual. Não vem me xingar sem primeiro você olhar o vídeo. Aí ela começa a gaguejar, começa a negar tudo e diz, olha, não tem como explicar. Ele assim veio assim, e a gente fica, irmãos, pelo amor de Deus, é complicado de aceitar essas coisas. E desvia de assunto, não fica no foco do assunto com o Júlio César, desvia de assunto e abraça, e aí o Júlio César vê que aquele assunto foi para o outro lado, e aí ela apresenta o menino que queria vir ver o Júlio César, e a idolatria entra. O menino se joga nos braços do Júlio César, porque o Júlio César faz que nem o Valdomiro Santiago. Ele dá um abraço em todo mundo, porque é o homem de Deus, quando abraça cura, quando abraça é muita unção, muito poder, e aí aquela coisa toda, né, irmãos? Então tenha muito cuidado com isso, viu, meus irmãos? Idolatria, já estou idolatrando esse homem aí, e quando as pessoas começam a idolatrar homens, o homem começa a se achar e achar que é o sobrenatural, que é o bonzão, o bambambam, o santão, e começa a ocupar o lugar de Deus. Tenham muito cuidado com isso. Vocês são condenados e ele também, se começar com idolatria. Então, percebam aqui o seguinte, meus irmãos. As pessoas idolatrando o Júlio César dentro dessa igreja aí, é uma tristeza muito grande. E o Júlio novamente insiste com a irmã, o que você veio fazer aqui? Você percebe que os camaradas são inteligentes para esse lado, o que você veio fazer aqui? Ela responde, eu vim ver o anjo que eu tanto queria ver. Puxa vida, essa irmã foi lá na igreja para ver o anjo. Ela foi lá para ver o anjo, porque estão propagando o anjo lá, entendeu? Eles ficam propagando o anjo como isca para trazer gente para aquele ministério. Aí as pessoas vão sair da igreja Deus é Amor, da Assembleia dos Outros, porque não vê o anjo na Assembleia, nem na Deus é Amor, vai lá na ISA para ver o anjo. Meu Deus do céu, misericórdia, que Deus tenha misericórdia, irmãos. Vocês estão atrás do anjo mesmo, né? Nem de Jesus mais vocês estão atrás. Então foi lá para ver o anjo e o show continua. A mulher não está convencendo, ela não está convencendo de estar falando verdade. Perceba no vídeo, irmão, essa mulher está em dúvida. Outra coisa, novamente ela pergunta quando, novamente o Júlio pergunta quando o anjo desce, qual é a sensação? Quando o anjo desce aqui, qual é que é a sensação, irmã? Aí ela vai explicar, é como se seus pés não estivessem mais na terra. Já tem um arrebatamento daí. Já está sendo arrebatado, porque quando tira os pés da terra, já está no princípio de um arrebatamento, de algo surreal. Vocês entenderam, meus irmãos? É bem triste, bem complicado. Essa irmã pediu 3 anjos para ela. Vocês percebem lá que vocês vão ver, eu pedi 3 anjos, um que tivesse à direita, à esquerda, outro na vanguarda, outro na retaguarda, 3 ou 4 anjos para ela. Poxa vida, é muito anjo. Se tivesse um pouquinho de discernimento de base bíblica, ainda tem um anjo que vai anotar as coisas que você faz, que não estou afirmando, mas quem sabe esse ande com a gente, agora 4 anjos. Só porque um salmo diz que ele acampa os anjos ao redor, isso não quer dizer acampa ao redor no sentido de uma missão especial. Tem um anjo à direita e à esquerda no Salmo 91, quando você é atacado pelo diabo ou qualquer coisa da natureza, não é sempre ainda que ele vem, às vezes você é liberto pela própria ação do próprio Cristo, do próprio Evangelho, do próprio livramento de Deus, da ação direta de Deus, entendeu? Então falta muito conhecimento, irmãos, viu? Falta muito conhecimento, precisa alguém esclarecer as igrejas hoje em dia. Por isso que tem muita gente brava de estar aqui no YouTube. Pode ficar nervoso, vai pagar muito mico ficando nervoso, porque eu não vou sair de falar a verdade da palavra de Deus. E prossegue, irmãos. Eu preciso somente daquele que dispensa o anjo. Isso é palavras do irmão Levi. Eu preciso somente daquele que dispensa o anjo. Quando ele foi no tanque de Betesda, ele disse, ó, você ficou aí indo e vindo, só fez confusão aí com o povo, ninguém largava esse paralítico dentro do tanque, e você só fez confusão. Eu mando em você, eu sou acima, vocês são seres do mundo espiritual criado. Então vai, ó, volta para o céu. Vai procurar o grupo de anjos, porque eu vou fazer o milagre. Chegou e curou ali a pessoa, no momento, o paralítico de Betesda. Vocês entenderam, meus irmãos?